Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estou orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo os vídeos no momento em que eles forem postados. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com você nessa manhã. E eu queria aproveitar, irmãos, e já estar lendo com vocês o texto que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele é falado pelo próprio Senhor Jesus. E por que, irmãos, que Jesus ele fala isso? Por que ele fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Irmãos, para você poder entender melhor esse texto, seria bom que você lesse o capítulo 22 de Mateus, desde o versículo 1 até esse versículo 14, o versículo que nós lemos. E do versículo 1, irmãos, até o versículo 14, Jesus ele vai nos contar uma parábola de um rei. Eu não vou conseguir, irmãos, explicar para vocês toda essa parábola, porque é uma parábola, irmãos, muito rica em conhecimento. E para eu poder explicá-la toda para vocês, demoraria muito tempo e a mensagem ia ficar muito grande. Mas, irmãos, eu vou resumir para vocês essa parábola que Jesus ele conta. Nessa parábola, irmãos, Jesus ele vai falar que existia um rei e esse rei estava preparando uma festa de casamento para o seu filho. E ele manda chamar os convidados. O rei, ele manda os seus servos, seus empregados, chamar os convidados para poderem ir à festa. Só que os convidados, irmãos, eles não vão porque eles estão muito ocupados com seus afazeres. A parábola vai nos dizer que até mesmo alguns convidados matam os mensageiros que foi enviado para poder convidá-los para ir à festa. E o rei, ele vendo que os convidados não queriam ir à festa, ele manda os seus servos irem até as ruas, irem até pessoas desconhecidas e convidar essas pessoas para poderem ir à festa. O rei ele fala para os seus empregados irem até as ruas e convidassem todas as pessoas que eles encontrassem pelo caminho. E é isso, irmãos, que os empregados eles fazem. Eles vão até a rua, todas as pessoas que eles encontram, eles convidam para a festa, para o casamento do filho do rei. Mas olha só, irmãos, que interessante. Quando o rei ele vai até o salão de festa para ver os convidados, ele viu que um homem ele não estava usando uma roupa adequada para a festa. E o rei ele perguntou para aquele homem: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Ou seja, ele não estava com uma roupa adequada para uma festa de casamento. Porque, irmãos, quando você vai a uma festa de casamento de alguém, de alguma pessoa, você não vai de qualquer jeito. Você não usa qualquer roupa. Você coloca uma roupa adequada para a ocasião, não é verdade? Ninguém vai a um casamento de chinelo ou de pijama. Tem que ter, irmãos, uma roupa adequada para a ocasião. E aquele rei, quando ele entrou naquele salão de festa e viu aquele convidado sem uma roupa adequada para a ocasião, olha só, irmãos, o que aquele rei ele fala com seus servos fazerem com aquele homem que não estava com a roupa adequada. No versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero.
Aí, irmãos, entra o versículo que nós lemos, o versículo 14, que vai dizer o seguinte: E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, o que que essa parábola ela tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Irmãos, eu vou explicar para vocês. Quando Jesus ele fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ele quer dizer, irmãos, que a salvação, o evangelho, ele é dado a muitas pessoas. Deus, ele convida muitas pessoas para serem salvas. Mas, irmãos, nem muitas pessoas aceitam esse convite. Quando Jesus, irmãos, ele fala que poucos são escolhidos, não é porque Deus ele seleciona alguns para serem salvos e outros não. Não, irmãos, não é isso. Deus, ele chama a todos, mas nem todos aceitam o convite. E muitas pessoas não são escolhidas porque elas mesmas rejeitam o convite de Deus. Olha só, irmãos, como eu disse nessa parábola, tem um homem que ele até chega a entrar na festa de casamento. Ele recebe o convite dos servos daquele rei, que aquele rei, irmãos, é representado por Deus nessa parábola. Ele recebe o convite de Deus através dos seus servos para poder ir ao casamento do seu filho. Esse filho, irmãos, nós sabemos que é Jesus, é representado por Jesus. O filho do rei é Jesus. E esse homem, irmãos, ele recebe esse convite para entrar no casamento. E ele chega, irmãos, até mesmo ir no casamento. Mas quando ele chega no casamento e o rei, ele vê que aquele homem está sem as roupas adequadas para o casamento, ele manda com que os seus servos amarrassem aquele homem e jogassem ele na escuridão. Irmãos, isso representa muitas pessoas que, infelizmente, irmãos, eu falo isso, mas eu falo com muita tristeza no coração. Esse homem que entra no casamento sem as roupas adequadas para a festa é representada pelas pessoas que vão até mesmo à igreja, conhecem a Deus, mas não servem a Ele. Irmãos, para você que não sabe, as roupas elas representam santidade. Em certa passagem da Bíblia, Deus ele faz uma comparação de que as pessoas que irão ser salvas, as pessoas que irão morar no céu, essas pessoas têm as vestes brancas, sem manchas. Irmãos, mancha significa pecado. Ou seja, para nós entrarmos no céu, nós precisamos estar com as nossas vestes brancas. Nós precisamos estar puros, limpos. Então, irmãos, aquele convidado que entrou na festa de casamento sem as roupas adequadas, isso significa que ele estava em pecado, que ele estava vivendo uma vida que não agradava a Deus. Foi por isso, irmãos, que o rei, ele mandou com que os seus servos amarrassem aquele homem e jogassem na escuridão. Não era porque ele simplesmente estava sem as roupas adequadas. Não, irmãos, é porque, como eu disse, essa parábola, ela faz uma representação do reino dos céus. Então, irmãos, quando aquele homem não estava com as roupas adequadas, isso significa que ele estava impuro, que ele estava vivendo uma vida que não agradava a Deus. E sabe, irmãos, o que é mais interessante? É que esse homem ele até chegou a entrar na festa de casamento. Ele até chegou a entrar no salão, mas ele foi expulso, porque, em outras palavras, irmãos, ele não tinha uma vida em santidade. Ele não estava com as suas roupas adequadas. Ele estava, digamos assim, em débito com Deus. Esse homem, ele não obedecia às leis, aos mandamentos de Deus. E a pergunta, irmãos, que eu quero fazer para nós nesta manhã é: será que nós estamos alinhados com a palavra de Deus? Será que nós estamos vivendo
em santidade. Eu sei, irmãos, que essa palavra não é uma palavra muito boa de se ouvir, é uma palavra de confronto. Mas, irmãos, é necessário nós sermos confrontados para que nós venhamos melhorar, para que nós venhamos deixar de fazer aquilo que é errado e começar a fazer o que é certo. Talvez você que está aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem, você é até uma pessoa que vai à igreja, que ora, que lê a Bíblia. Talvez você está até mesmo sempre aqui, nas manhãs, acompanhando as mensagens. Mas, irmãos, não basta somente fazer essas coisas para você poder entrar no reino de Deus. Você precisa viver em santidade. Você precisa estar com suas vestes adequadas. Você precisa estar com suas vestes limpas, sem manchas, sem pecado. E eu quero, irmãos, nessa manhã, convidar você a entregar sua vida para Jesus. Você que ainda não entregou, como eu disse, você que até vai à igreja, você que gosta de ouvir as mensagens, a palavra, você que até tem uma vida de oração, mas ainda tem alguns assuntos pendentes, algumas coisas que você precisa abandonar, alguns pecados que você precisa confessar, algumas coisas que você precisa parar de fazer. Irmãos, esse é o momento. Eu vou estar orando pela sua vida. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue. Eu vou orar por você. Ore comigo, irmãos, nessa manhã. Ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, por esse dia. Ó Deus, é um privilégio poder estar aqui ouvindo a tua palavra, poder, ó Deus, ter mais um dia de vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. E Deus, eu louvo o Senhor, porque tem pessoas aqui, ó Deus, que precisavam ouvir essa mensagem e ouviu. Esse irmão que ainda não entregou a vida dele para o Senhor, está aqui, ó Deus, ouviu essa palavra, entendeu que ele precisa estar com as suas vestes adequadas, estar com as suas vestes limpas, sem mancha, sem pecado. Ó Deus, eu oro por esse irmão. Ó Deus, eu sei que tem pessoas aqui que até querem alinhar a vida delas com o Senhor, mas, ó Deus, não consegue abandonar o pecado, não consegue abandonar os vícios, não consegue viver em santidade. Mas, ó Deus, nós cremos que o Senhor é quem opera tudo em nós, porque na tua palavra está escrito que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Ajuda, ó Deus, esse irmão a viver em santidade, porque até para nós vivermos em santidade nós precisamos da tua ajuda. Ó Deus, então ajuda esse irmão, esse ouvinte que tem assuntos ainda pendentes, ó Deus, assuntos que precisam ser resolvidos, feridas, ó Pai, que estão abertas e precisam ser curadas. Toca, ó Deus, nos corações neste momento. Quebranta, ó Deus, convence este ouvinte do pecado, do juízo e da justiça. Ó Deus, porque é somente o Senhor que pode fazer isso. É só o Senhor, Deus, que pode convencer. Que nós não venhamos, ó Deus, somente ser chamados pelo Senhor, mas também ser escolhidos. E nós sabemos que para nós sermos escolhidos só depende de nós. Ó Deus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não escolhe, ó Deus, quem vai ser e quem não vai ser salvos. Somos nós, ó Pai, que decidimos. Porque o Senhor nos deu o poder de escolha. E nós decidimos, ó Deus, ser escolhidos, não somente chamados. Ó Deus, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas que nós venhamos fazer parte desse grupo, ó Deus, que foi escolhido pelo Senhor. Que nós venhamos decidir, ó Deus, ser escolhidos.
porque essa decisão, ó Deus, só depende de nós. E nós decidimos nessa manhã vestir as roupas adequadas, vestir, ó Deus, as roupas sem manchas, sem máculas, limpas e santificadas pelo teu nome. Meu querido ouvinte, neste momento, você que quer entregar a sua vida para Jesus, ore comigo dessa forma. Repita comigo as palavras que eu vou dizer neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu decido entregar a minha vida a Ti, ó Deus, reconhecendo e crendo que só o Senhor é Deus e que só o Senhor, por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, é capaz de salvar a minha vida. Eu entrego neste momento, ó Deus, a minha vida em Tuas mãos. Me arrependo dos meus pecados e peço ao Senhor que me aceite e me ajude a viver em santidade. Perdoa, ó Pai, neste momento todos os meus pecados. Apaga o meu passado e escreve uma nova história em minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste momento você está livre para viver a sua vida em santidade com Cristo. Tome posse da sua vitória. Eu estarei de volta amanhã, irmãos, às 7 horas da manhã. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu gostei. Ajude, irmãos, esse vídeo a alcançar mais e mais pessoas. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.